para a gente que atua dentro da área fiscal tributária, fazendo lançamento de nota, fechamento de apuração, análise de dados, não faz mais sentido a gente utilizar papel. Eu fico puto quando eu vou numa empresa, no cliente, que, Marcos, eu preciso que você veja aqui comigo uma nota fiscal. Aí ele pega a nota fiscal, imprime e traz para a gente analisar a nota. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Antes da Automação Fiscal, um ambiente onde a gente discute qual é o melhor comportamento, mindset necessário para transformar problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Santos Moreno. Eu me chamo Marcos Amorim. No episódio de hoje a gente vai tratar de um assunto bombástico, que é o seguinte: será que é o fim do dump? Você tem me falado muito que você não quer nem saber mais de documento impresso. É por aí que você está dizendo isso, que é possivelmente o fim desse documento, mano? Bom, eu não diria o fim dele, tá? Porque eu acredito que vai continuar existindo o documento em papel, porque tem toda uma questão de transporte, né? Passar em barreira fiscal, carimbar nota, recibo, né? Assinar que você recebeu a nota fiscal. Ela tem esse papel. Então, não acredito que vai deixar de existir. Agora, eu acho que para a gente que atua dentro da área fiscal tributária, fazendo lançamento de nota, fechamento de apuração, análise de dados, não faz mais sentido a gente utilizar papel. Eu fico puto quando eu vou numa empresa, no cliente, que, Marcos, eu preciso que você veja aqui comigo uma nota fiscal. Aí ele pega a nota fiscal, imprime e traz para a gente analisar a nota. O PDF ainda até releva, porque assim, às vezes é mais prático mesmo. Pô, você está aqui lidando com as questões do dia a dia, de repente seu cliente manda para você um WhatsApp, ele vai mandar o conf da nota, ele vai mandar o PDF, para você analisar, ver se a operação está correta e tal. Até tudo bem, faz sentido, é algo pontual. Mas, por exemplo, eu vou fazer o fechamento de uma apuração de um imposto. E aí eu vou pegar uma pilha de nota fiscal, vou ficar conferindo nota fiscal por nota, imprimir um relatório no meu sistema, pegar a pilha de nota tal, ir lá na pilhinha embarcar que aquela nota fiscal está presente. Cara, não faz mais sentido nenhum isso. A gente tem há muito tempo, na época que começou a nota fiscal eletrônica, e muito antes disso, já tinha tecnologia para a gente tratar isso de uma maneira diferente. Talvez o que a gente não tivesse fosse conhecimento. Sim. Mas no momento que a gente está se falando aí de robotização de processos, inteligência artificial, não faz sentido nenhum, cara, a gente está pegando nota fiscal em papel para conferir movimentação fiscal, para fazer fechamento de apuração. Cara, sim, e o legal é que você está provocando muita gente aí, meu irmão. Porque eu acho que a atuação ainda diária ali, muita gente utiliza papel ainda, tem impressora e tal. Eu acho que é o seguinte, o que falta, na verdade, não é a tecnologia, o que falta é o conhecimento sobre a tecnologia. Esse é o grande problema, no final das contas. Por quê? Por exemplo, a tecnologia que a gente utiliza aqui na Escola da Automação Fiscal para resolver os problemas do dia a dia. A gente fala de transformar os problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. É uma planilha de Excel. Não é o Excel que a gente utiliza, é uma tecnologia que está ali por trás, que é o VBA. Mas, cara, sabe qual foi a última atualização que essa ferramenta teve? Foi em 2006. Então, já vai fazer 20 anos que isso aconteceu. E essa é a ferramenta que eu uso para resolver meus problemas do dia a dia. E tem muita empresa por aí que utiliza a linguagem de programação da moda e não consegue fazer o que a gente faz aqui. Mas, cara, eu fico imaginando que você, antes de começar a manipular o volume de informações como você faz nos seus sistemas, tá, que você constrói na escola, você tem que extrair essas informações de uma base, cara, né? E não existe mais uma base física. Como é que é isso aí, cara? Existe. A questão é que, quando a gente saiu da nota fiscal manual para a nota fiscal eletrônica, o que é que surgiu? A gente precisa criar um processo de transição para esse pessoal se acostumar. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos criar uma representação do documento fiscal. O DANF ele não é o documento fiscal, ele é uma representação do documento fiscal. Tanto que, se você for fiscalizado hoje, o fisco te pedir para você mandar os documentos que deram origem à escrituração, né, por exemplo, que deram origem ao expédio fiscal, e você mandar um pacote de papel, primeiro que ele nem vai receber. E segundo, que você vai tomar uma multa. Porque você tem a obrigação de manter a guarda dessas informações, desses documentos fiscais.
E o DANF não é considerado como documento. O XML é. É lá que tem a assinatura digital sua, né? Tem o retorno do fisco, tem uma partezinha lá, algumas informações XML, que é o fisco dizendo, ó, recebi, autorizo essa nota fiscal, tem aqui o número de protocolo dela. E é esse documento que você tem que guardar. Se você não tiver esse documento guardado, você pode receber uma outra. Então, assim, não era para a gente estar usando mais o DANF. O DANF é para algo pontual, é para você entregar lá para o cara do caminhão, ele fazer o trajeto que precisa, né? Pegar a assinatura de que foi recebido o documento e acabou. Esse é o papel do DANF. Não é um documento fiscal, é uma representação do documento fiscal. Cara, hoje eu posso dizer assim, Marcão, que pelo avançar dos trabalhos que você tem desenvolvido dentro da escola, que você não trabalha mais com documento, e sim simplesmente dados, informações? Não sei o que é. Quando alguém me manda PDF, eu já fico chateado, já falando, não manda esse negócio para mim não, me manda o XML. Por quê? Eu consigo acessar não só de forma mais fácil, como eu consigo acessar muito mais informação do que eu conseguiria no DANF. E essa grande sacada não é só acessar a informação. Eu não uso o DANF só para ver o que tem lá. Eu uso o DANF para fazer diversas coisas. Eu uso o DANF para calcular a antecipação do ICMS, para gerar ajuste de apuração dentro do SPED fiscal, para conferir se a informação que está dentro do SPED está batendo com a informação que está no XML. Então, assim, imagine o quanto que eu perderia de performance, de desempenho, se eu pegasse um arquivo PDF para analisar e fazer todo esse processo. Perderia muito tempo. Ficaria menos segura o meu processamento de informações, né, a minha escrituração. Porque eu tinha que fazer isso tudo de forma manual. E eu posso errar, eu posso inverter um número na hora que eu vou fazer o lançamento. E com o XML eu não tenho essa possibilidade. Eu posso pegar o dado do XML, transformar ele no layout do SPED fiscal e incluir, por exemplo, está faltando uma nota fiscal no meu SPED. Eu posso pegar o XML dessa nota, converter no formato do SPED e incluir no SPED fiscal que já existe. Não preciso criar um SPED do zero. Eu só vou incluir a nota fiscal que está faltando. Cara, fantástico, fantástico. Então, todos hoje os sistemas que você tem produzido de automação, todos eles só recepcionam XML e SPED, cara? XML e SPED. A gente trabalha também com mais algumas coisas. Por exemplo, tem informações que não existem. Eu preciso criar essas informações. Como assim, cara? Vou dar um exemplo. Até uma discussão que eu estava tendo antes de a gente começar aqui. Se eu tenho o XML do meu fornecedor, eu consigo incluir ele dentro do SPED? Consigo, mas eu tenho um grande problema. Que a maioria, eu não vou dizer a maioria, que eu não conheço todo mundo, mas assim, boa parte das empresas tem esse problema hoje em dia. Que problema é esse? Quando eu pego a nota fiscal do fornecedor, que está me vendendo banana com código 123, sim, eu pego essa informação e eu lanço isso dentro do meu SPED com o código 123, descrição banana, eu estou fazendo uma compra, beleza. Só que quando eu vou vender, eu estou vendendo banana prata e o código é ABC. O seu código interno, né? É o meu código interno. Pô, é o mesmo produto. Estou comprando banana 123, vendendo banana prata ABC. Só que para o fisco, isso é algo completamente diferente. Então, o que é que caracteriza isso? Omissão de entrada, omissão de saída. E aqui onde eu moro, na Bahia, pelo menos, esse é o maior ponto de fragilidade das empresas, o estoque. E acredito que no Brasil todo também. Acho que é. Então, já é difícil de você apresentar uma informação de estoque que seja coerente, que bata com a informação que o fisco tem lá. Agora, imagine você dizendo que está comprando banana e vendendo laranja. Você tem 100% de omissão de entrada e 100% de omissão de saída. Tudo aquilo que eu compro, eu não vendo, então meu saldo de estoque vai ficar enorme. Tudo aquilo que eu estou vendendo, eu não compro. Vou ficar com saldo negativo, enorme também. Eu sou prato cheio para Cefaz. Então, esse é o primeiro problema. Voltando para a questão que você me falou, como é que eu crio um campo, uma informação que não existe. Exato. Então, esse é o cenário, esse é o problema. Esse é um dos. Mas, como é que eu resolvo esse problema? Eu preciso correlacionar, conectar o meu código interno com o código do fornecedor. Beleza? Você tem como automatizar isso? Tem. Se eu não tenho como automatizar, isso aí é uma das partes que não tem muito como automatizar. A não ser que eu já tenha uma tabela dentro de um sistema, um banco de dados que tem essa informação.
Então, via de regra, vai ser na unha mesmo. Mas, cara, vale muito a pena. Por quê? Se eu te disser que se eu tiver essa correlação, e aí eu vou falar da correlação completa, né? Para quem estiver assistindo e quiser saber mais. Código do fornecedor, unidade de medida do fornecedor, CNPJ do fornecedor. Basicamente são essas 3 informações. Então eu preciso conectar esse produto com essa unidade de medida, com o meu produto, o meu código interno, com a minha unidade de medida. E aí eu vou ter uma correlação, quando eu compro desse fornecedor, o código interno é esse, e quando eu compro essa unidade de medida do meu fornecedor, meu fator de conversão é esse aqui. Só com essas 3 informações que eu te falei, eu consigo gerar o SPED fiscal do cliente. Por quê? Eu sei qual código que eu vou dar entrada e eu sei também qual a quantidade que tem que entrar no meu estoque. Então eu consigo não só resolver o problema do SPED, que é informar para ele o que é aquilo que realmente entrou e o que saiu, como resolvo o problema também de converter a unidade. Eu comprei em caixa com 10 e eu vendo unidade. Então, aquela caixa com 10 tem que virar 10 unidades no meu estoque. Quando eu for apresentar o bloco K, quando eu for apresentar o bloco H, tem que estar 10 unidades, não uma caixa. Então, esse é um outro problema também que você importar os XMLs diretamente do fornecedor vão causar para você. Como é que eu crio essa informação? Eu posso criar uma automação que vai pegar esses XMLs do fornecedor, vai gerar um relatório para mim, que vai ter lá. Normalmente eu boto um pouquinho mais de informação, porque como é algo que vai ser mais manual, alguém vai precisar ver aquilo ali e dizer, ó, esse produto é com esse código. Então eu coloco o CNPJ do fornecedor, a razão social dele, coloco o código do produto, a descrição do produto e a unidade de medida. Sim. Então, a razão social e a descrição é só para poder auxiliar o cara que vai me dizer qual o código interno que ele vai usar e qual o fator de conversão. Mas com essas 3 informações que eu falei, CNPJ, código do produto e a unidade de medida, eu tenho tudo que eu preciso para converter aquelas informações do fornecedor na minha informação enquanto contribuinte, resolver o problema da escrituração, resolver o problema do estoque e mandar meu SPED numa boa. Certo. E a questão vamos dizer, da natureza das operações? Essa conversão, esse cheque automatizado também é viável? Pô, é para uso e consumo, não é para... Sim, porque você tem o tipo da mercadoria, certo? Lá no 0200. Então lá você vai dizer, pô, essa mercadoria é de uso e consumo, ela é de ativo imobilizado, o que é que ela é? E aí a gente pode adicionar, que é algo que a gente sempre fez na contabilidade, né? Não sei se continuam fazendo, que é, normalmente a gente mandava uma listinha, principalmente do escritório que gera o SPED do cliente. Ele manda uma listinha para o cliente com todas as notas, para o cliente dizer qual é a finalidade de aquisição. Sim, sim. Então, em cima da finalidade de aquisição que ele apontar, ele vai fazer um lançamento aqui, é para uso e consumo, então já sei que é um determinado CFOP. Eu sei que é para revenda, então o CFOP já é outro. Matéria-prima, então já é outro CFOP. Então a gente consegue enxergar isso. Agora, uma figura do registro 0200, que é o cadastro do produto, ele já diz ali, tá, isso aqui é um produto de matéria-prima, isso aqui é um produto de embalagem, isso aqui é um produto de revenda, produto de ativo, de uso-consumo. Então, com base na classificação do produto, eu já consigo, inclusive, verificar se aquele lançamento está coerente ou não. A gente usa isso aqui, inclusive, para verificar, ó, o cara fez um lançamento da nota fiscal com CFOP 202, mas lá no 0200 ele está dizendo que o produto é de uso-consumo. Opa, tem uma incoerência aí. Então, preciso tratar isso. Vou perguntar ao cliente, cara, isso aqui realmente é uso e consumo? Isso aqui realmente é compra para revenda? Ou o produto está classificado errado? Ele não é uso e consumo, ele é compra para revenda. Entendi. E às vezes acontece o contrário. O produto está lá com compra para revenda, com mercadoria de 00, né? Revenda de mercadoria, e na entrada tem o CFOP de uso e consumo. Isso pode acontecer. Nesse caso está errado? Não. Por quê? Imagina que eu tenho 2 produtos. Um produto de... Falei 2 produtos? Eu tenho o mesmo produto que eu tenho 2 operações. Esse produto, eu compro ele para revender e às vezes eu compro para consumir. Isso pode acontecer na empresa. Então, como é que eu vou cadastrar esse produto lá no 0200, que é o cadastro do SPED? Eu não vou cadastrar ele, o SPED, nas recomendações, perguntas frequentes, ele fala assim, você vai informar o que for de maior relevância. Exemplo, eu compro muito mais para uso e consumo do que eu compro para revender. Então, eu vou informar lá no meu 0200 que é um produto de compra para uso e consumo. Beleza. Só que você precisa informar o inventário uma vez por ano. E produto de uso e consumo não entra no inventário. E você tem um saldo lá de 3 unidades para revender. Como é que você vai fazer? Então, assim,
Mesmo nesses casos, eu compro, a cada 100 que eu compro, 99 eu uso consumo e 1 é para revender. Eu vou cadastrar esse produto como mercadoria para revenda. Porque eu preciso gerar o saldo de estoque dele lá, uma vez por ano. O legal é que de tudo isso que você está falando, e isso é apenas um dos cenários que podem ser resolvidos, e em nenhum momento você falou de documento físico, né, cara? Não, porque não precisa. E não é que tipo assim, é desnecessário, você pode ignorar. Não, ele atrapalha. Não só não precisa, como ele atrapalha. Se não puder ajudar, eu lembrei de uma frase agora assim, se não puder ajudar, atrapalha, o importante é participar. É o caso do DANF. Então hoje, o DANF, ele mais atrapalha, agora vamos lá, contextualizar a coisa. Quando você tem o conhecimento do que fazer com as informações. Sim. Se você, por exemplo, não sabe como criar uma automação, como gerar um relatório a partir dos dados XML, a partir dos dados do SPED, aí nesse caso, quem não tem cão, caça como gato, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Então eu vou usar o DANF, é melhor do que nada. Agora, uma vez que eu tenho conhecimento, né? Não precisa nem ser o AIS da programação, mas eu sei que existe essa possibilidade, cara, eu ia ficar louco para aprender isso. Por quê? Uma ferramenta ou uma habilidade que vai me permitir fazer o meu trabalho de forma mais rápida, mais prática, mais segura e mais precisa, cara, por que eu não vou querer aprender isso? Não, perfeito. Por que eu vou preferir continuar usando papel? Com possibilidade de errar, de perder, de queimar, de molhar. Não faz sentido. Não, totalmente. E se você for olhar um ambiente de escritório, cara, que você está atendendo ali clientes de diferentes segmentos, deve ser um inferno, né, cara? O cara ter... Pronto, outra vantagem. Se eu tenho um conhecimento de como manipular os dados de um arquivo XML, eu posso, vamos pegar uma situação que a gente utiliza aqui bastante XML. Cálculo das antecipações do ICMS. Aqui na Bahia a gente tem o cálculo da antecipação parcial e da antecipação total. Em outros estados o pessoal chama de com encerramento da fase, sem encerramento da fase. Então, antecipação parcial sem encerramento da fase, antecipação total com encerramento da fase. Então, hoje a gente tem ferramenta para importar os dados do XML, ele já reconhecer se eu tenho esse produto cadastrado na minha base, então eu faço um cadastro desse produto. Sim. Como é que eu faço o cadastro do produto? Eu importo do XML. E eu só digo qual vai ser a minha alíquota interna, qual o CFP que eu uso e qual a MVA. Acabou. Esse é o cadastro. O restante tudo vem do XML. Quando eu importo esse XML para fazer o cálculo, ele identifica, já está cadastrado, já puxa os dados de tributação e eu já faço o cálculo das antecipações, inclusive com rateio de frete, no caso da antecipação total. Então já vem com todas essas informações. E olha que interessante, eu consigo fazer a apuração de todos os meus clientes no mesmo momento. Como, Marcão? Não, eu tenho lá o cadastro do contribuinte. Cara, esse é o contribuinte, CNPJ dele é esse, e coloquei as informações dele, importa as notas fiscais, na nota fiscal vai vir o destinatário. Sim. Quem é o destinatário? Está na minha lista de destinatário de fornecedor, de contribuinte? Tá, beleza. Então eu já faço essa associação. Eu consigo pegar tudo junto e misturado, todos, digamos que eu tenha 20 clientes. Eu consigo importar os XMLs desses 20 clientes, com todas as tributações já cadastradas bonitinhas, faço o cálculo de todo mundo, dos 20, um lote, e na hora de gerar o relatório, eu seleciono, cara, eu quero um relatório desse, e tanto vai vindo agrupado por destinatário. Fantástico. Então eu não preciso, por exemplo, fazer os 20 um atrás do outro. Eu posso pegar tudo de uma vez, jogar dentro dessa automação e ele vai me dar o cálculo pronto. Fantástico, fantástico. E isso é uma das ferramentas que já está ativa aí, você já... Sim, essa já tem um tempinho, inclusive, né? Normalmente eu dou ela de bônus para os alunos do treinamento. De bônus, cara. Parece que tá com moral dentro, cara. E me diga uma coisa, Marcão, como você enxerga, cara, os profissionais ainda que insistem em trabalhar com documento físico, cara? Como é que vai estar esse cara aí, cara, na frente? Cara, eu vejo que assim, pode ser por dois motivos. Pode ser por ignorância, desconhecimento, não sei que é possível fazer de uma forma diferente. E pode ser por resistência, que é, cara, não leva jeito para isso, não é para mim, eu não quero aprender, aqui é mais rápido. Eu já peguei situações dessa, né? Escritório de contabilidade, contador, pessoa mais idosa. Não, eu não confio nesse negócio de sistema, não. O negócio tem que ser aqui na mão mesmo.
Então o cara gastar 3 dias para poder chegar num cálculo que a gente faz em menos de 5 segundos. Tá louco, cara. E teve até um dia que foi interessante. Então aqui a gente tem um benefício chamado decreto atacadista. E aí quando você faz o fechamento da apuração, você tem alguns estornos que você precisa fazer, alguns créditos presumidos que você precisa lançar e tal. Beleza. E aí, esse cliente especificamente, ele demorava em torno de 3 dias para poder fazer lá os estornos, fazer todos os ajustes de apuração dele. E a gente criou uma automação para poder fazer isso de forma automatizada. Beleza. Então, ele mandava para mim o SPED, eu fazia o ajuste e devolvia. Pronto, ele pegou esse ajuste e mandou para a contabilidade. E a contabilidade lá fazendo o processo dela, que tem que ser isso mesmo, a contabilidade fazendo dela e a gente fazendo o nosso, depois confrontar, pegar as divergências e corrigir. E ele achou uma divergência gigantesca. Então tinha uma nota fiscal lá que a automação tinha calculado o ajuste de apuração, o estorno de crédito, tipo assim, dezenas de milhares de reais. E a nota fiscal não tinha nem R$1.000 de crédito. Eu acho que foi isso. Mas assim, era um valor muito, muito discrepante, absurdo. Eu acho que o valor de crédito era maior do que o valor total da nota. Pra você ter uma noção. E aí, o cara ficou, ele já não era muito fã da automação, e aí ele aproveitou isso. Aí tá vendo aí que esse negócio não funciona? Aí eu tô dizendo a você achar de falar, ó o valor que ela calculou, não sei o que e tal. E aí o cara me ligou, o cara que trabalha lá na empresa ligou desesperado. Rapaz, tem um problema aqui, um valor gigantesco, não sei o que e tal. Beleza, manda pra mim pra eu dar uma olhada. Aí peguei o SPED, dei uma olhada lá, comparei com o que o contador mandou, né, um relatório, comparando, realmente tá uma diferença absurda. Mas faz sentido. Como é que, tipo assim, uma automação é interessante porque ela vai fazer tudo certo, ela vai fazer tudo errado, né? Salvo algumas exceções. E o padrão não estava batendo. Cara, como é que só nessa nota fiscal tem essa divergência, esse valor gigantesco? Aí eu fui na nota, entrei no SPED, abri a nota no TXT, né? Sim. E aí quando eu entro lá, tinha uma alíquota absurda, tipo 1.800% de alíquota de ICMS. E aí, obviamente, né, ia gerar um valor de estorno absurdamente alto. Então a automação funcionou, cara. Funcionou. Agora, que interessante. Funcionou, fez exatamente o que tinha que fazer. Por quê? Tudo que for acima de 10%, estorne. Quando lançou um crédito que não existia, o que foi que ela fez? Ela ajustou, ela resolveu o problema. Só que ele não tinha visto isso. O rapaz que lançou. Eu falei, cara, você lançou 1.800% de alíquota de ICMS, aí não tem como, né? E aí ele foi lá, fez o ajuste, refizemos o processo de geração dos ajustes de apuração, pronto, ficou tudo certinho, tudo beleza. Mas o carinha ficou lá ainda meio ressentido. Na verdade, a automação ajudou até nesse sentido, de enxergar isso e de não fazer o pagamento, porque imagine, por exemplo, que não tivesse automação. Ele ia fazer o cálculo na mão, com base no XML, no DANF lá que ele tinha recebido, ele ia gerar um valor de estorno, certo? Sim. E ele ia lançar esse ajuste no SPED, mas ele não ia ver a nota fiscal com 1.800% de alíquota de ICMS, que estava gerando um crédito absurdamente alto e irreal. Então isso ia reduzir o valor do imposto a pagar da empresa e a gente só ia descobrir isso lá na frente quando a empresa fosse fiscalizada. Totalmente, cara. Totalmente. E Marcão, o que você me disse sobre os sistemas, cara? Talvez a pessoa não tenha essa resistência imensa em relação aos DANFs, aos documentos impressos, mas ele adere a sistemas que é muito comum isso nos escritórios, cara. Você já enxerga que é possível ir ainda além disso, cara? De você ter outras ferramentas, além, como você está dizendo aí, ou o sistema já atende ao que o escritório precisa, cara? Perfeito. Cara, hoje me caiu uma ficha que eu achei muito interessante. A gente está desenvolvendo uma ferramenta para ajudar as pessoas que atuam na área fiscal tributária a fechar a apuração de forma mais rápida. Esse é o nosso objetivo. Então, desenvolver ferramentas que vão te ajudar a fazer o fechamento da sua apuração, resolver os problemas, né, de forma automatizada. Normalmente, a gente tem gastado menos de 10 segundos para cada atividade que a gente tem buscado resolver. É fantástico. É muito rápido o processo. E, hoje, teve uma pessoa que ela me perguntou assim, você está ligado que você vai ser concorrente do sistema tal, né? Com essa automação que você está desenvolvendo aí. Eu falei, a gente não é concorrente, não. Não faz sentido.
E aí, o que foi que eu fiz? Eu entrei no site desse cara, dessa empresa, que cria também ferramentas, né, para trabalhar com XML, com SPED. Dei uma olhada lá e aí me caiu uma ficha. Eu sempre falo aqui no canal que nós não somos profissionais de programação com um pouco de conhecimento na área fiscal e tributária. Falo que nós somos profissionais da área fiscal e tributária com um pouquinho de conhecimento em programação. E isso permite a gente fazer coisas que a maioria dos programadores, a maioria das pessoas não está fazendo. Essa é a grande diferença, então. Essa é a grande diferença. E como foi que isso ficou muito claro para mim? Quando eu entrei no site, ele tinha lá, temos ferramentas para converter o XML da nota fiscal eletrônica, do cupom fiscal eletrônico, do CTL, em arquivo SPED. Beleza, show de bola. Só que o trabalho na área fiscal e tributária não se resume a converter XML em SPED. Isso qualquer sistema está fazendo. Qual a maior dificuldade da área fiscal e tributária? É, por exemplo, quando eu vou fechar uma apuração do ICMS, saber quais notas fiscais estão ou não lançadas no meu SPED. Quais são as notas fiscais que eu estou pegando crédito a maior ou a menor na minha apuração? Quais são as notas fiscais que eu não sei o valor, que não está batendo com o que está no XML? Então, esse processo de conferência é onde a gente mais desperdiça tempo. Não é converter a informação de uma coisa em outra. Porém, um programador possivelmente não vai compreender. Ele não vai compreender isso, porque ele tem essa vivência, ele não passou por isso, ele não teve essa dificuldade. Por exemplo, pegar o dado de um XML, de um SPED, gerar um ajuste de apuração, claro que você vai gastar horas fazendo. Ele não tem essa experiência, ele não viveu, ele não passou por isso. Então, por isso que eu falo, você primeiro é um profissional da área fiscal e tributária, você vai passar pelas dificuldades que um profissional desse passa, e tendo conhecimento de programação, e é um conhecimento, diria até raso para quem é um programador, que é basicamente inserir, alterar, extrair e deletar dados, de planilhas, de arquivos XML, de arquivos SPED, de banco de dados. É basicamente esse o conhecimento. Mas, cara, isso me permite fazer o meu trabalho de horas, de dias, de meses, em alguns segundos. De anos, inclusive. Eu tenho um aluno que ele fez essa automação. A gente tem aqui, mas ele fez também. Que você pega os XML, a movimentação fiscal, você cria um relatório lá com todos os XMLs que a empresa recebeu ou emitiu durante um período, 5 anos. Você pega os 60 arquivos dos últimos 5 anos daquela empresa e você cruza isso com esse relatório para saber o quê? Quais foram as notas fiscais que eu lancei ou não lancei no SPED fiscal. Em menos de 5 segundos, a gente consegue enxergar quais foram as notas fiscais que não foram lançadas durante 5 anos de SPED enviado. Fantástico. É como se fosse... Você foca mais num trabalho mais conclusivo para aquilo que efetivamente é importante para agilizar o trabalho. Não só gerar relatório de inconsistência. Né? Eu não vou dar ferramenta solta, né, para o meu usuário. Até porque é o seguinte, a nossa essência, a gente é uma escola de automação fiscal. Então, qual é o nosso objetivo? Ensinar os nossos alunos a transformar os problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Então, eu não posso criar uma ferramenta completamente genérica que não vai resolver nada para o cara. É aquilo que realmente onde ele está perdendo tempo, onde ele está gastando energia, isso aí a gente não resolve. É justamente isso que eu tenho que resolver, para mostrar a efetividade do método que a gente ensina aqui. Perfeito, cara. Então eu posso dizer que a escola hoje ela está focada em quem atua na área fiscal tributária? Perfeitamente, cara. Eu sou um profissional da área fiscal até hoje. Eu não sou um cara que ensina, eu tenho um curso na internet e ensino você a fazer automações fiscais e nunca vivi isso. Eu estou aqui desde 2010. Quando eu cheguei aqui não tinha nota fiscal eletrônica, a nota fiscal era manual. Eu peguei o começo do SPED, eu peguei a época que as empresas geravam o SPED com erros e ninguém sabia como é que resolvia aqueles erros. Eu peguei todos esses problemas, todas essas dores. Eu fiz curso para poder entender como é que funcionava o layout do SPED. Eu já fiz consultoria, faço até hoje consultoria para empresas que querem organizar a sua geração do SPED fiscal. Eu faço auditoria de SPED, perícia, a gente cria automação por encomenda. Tudo quanto é tipo de problema do mundo real da área fiscal tributária, a gente está envolvido. Então, quando eu vou ensinar isso para o meu aluno, eu não vou ensinar para ele uma teoria. Eu vou ensinar para ele algo que a gente está constantemente vivendo dia a dia aqui. Show de bola, cara. Bom, parabéns. E, Marcão, só para a gente encerrar, cara, eu vejo que você chega a ter muito
muito assim, não é a palavra agressivo, mas bem forte no sentido de seus alunos buscarem uma solução real, efetiva daquilo, antes dele ser agraciado aí por alguma placa que você cria. Me fala um pouquinho disso aí, cara. Pronto. Cara, eu entendo que só faz sentido. Eu não tô aqui para vender um curso. Eu tô aqui para te ensinar uma habilidade. Inclusive, no treinamento, tem muita gente que chega e fala assim, mas vai ter a planilha lá pronta para eu poder usar. Cara, você não quer aprender. Você quer uma automação. Beleza, a gente faz automação também por encomenda. Diz qual é o problema que a gente desenvolve para você. Aí você está me pagando para eu ensinar você. Então, o que eu posso fazer é mostrar para você como fazer e colocar você para praticar. Te dar todo o suporte que eu puder. Então, a gente tem plantão de dúvida, a gente tem mentoria individual, a gente tem grupo de suporte. Então, assim, o suporte que você precisar, eu vou estar aqui. Agora, eu só não vou te dar código pronto. Por quê? Porque você precisa praticar, você precisa... Teve um cara, inclusive, nem é meu aluno, tá para entrar na próxima turma, que ele falou, cara, eu tô fazendo os códigos à mão. Caramba. Eu falei, excelente, cara. Por quê? Você está praticando escrever, você está internalizando esse processo. E isso é extremamente necessário. Sem fazer esse processo, você não vai aprender. Então, assim, eu quero só o código pronto para copiar e colar. Cara, não vem para o curso. Porque aqui é para aprender, né? Inclusive, eu brigo com os meus alunos, porque às vezes falam, cara, professor, como é que tá você, não sei o que e tal. Eu falei, aí, cara, como é que tá o curso? Tá gostando? Eu tô fazendo aqui e tal, tô com as dificuldades aqui. Eu falei assim, por que não apareceu no plantão? Não, porque teve um que me falou isso ontem, porque eu não quero incomodar. Eu falei, cara, você tá me pagando, velho. Tô te ensinando essa parada. É para incomodar mesmo. Então, assim, se você quer aprender, não tem meio caminho. Não tem atalho. É você ver o que está sendo apresentado e reproduzir isso. E vai chegar um momento que você vai ver um problema no seu dia a dia de trabalho. Eu acho que tudo é uma questão de você saber que existe. Quando você tem uma história de um corredor, não sei o nome dele, mas assim, até a época desse cara, ninguém conseguia correr 100 metros rasos em menos de 10 segundos. Sempre acima. E esse cara conseguiu. Inclusive, as pessoas achavam que era impossível para o ser humano fazer 100 metros em menos de 10 segundos. E ele foi lá e quebrou essa barreira. Ele conseguiu fazer isso. No momento que ele conseguiu fazer isso, acho que uma década depois, hoje, todo mundo chega a menos de 10 segundos. Quando você termina os 100 metros rasos. Então, é uma questão de você saber que é possível. Então, muitas vezes, o cara usa o dump, ele usa o papel e imprime aquilo ali, porque ele não sabe que é possível criar uma automação fiscal que não só vai ajudar ele a fazer aquela conferência comunicar, mas em outras coisas. Calcular a antecipação, lançar um ajuste de apuração, verificar se o lançamento está correto. Então, tem infinitas oportunidades quando você entende como utilizar esse conhecimento para te ajudar nas suas operações do dia a dia. Cara, então é uma alimentação muito mais mental do que realmente material, né, cara? Perfeito. Como eu falei, a ferramenta que a gente utiliza teve a última versão, ou seja, não tem mais nada de novo nela, desde 2006. E é o mais do que suficiente para a gente resolver todos os problemas relacionados a arquivos. Expede pelo menos 95% dos problemas da área fiscal tributária. Cara, isso provoca muito, viu, Marcos? Mas é isso, cara. Eu faço até um desafio. Então, primeiro, conheça o canal do YouTube do professor Marcos Amorim. Lá já tem demonstrações na prática de muita coisa do que a gente está falando aqui. E também chame o professor, acho que é bem acessível, né, Marcos? Sim. Inclusive, na descrição do vídeo, a gente sempre deixa aqui o linkzinho. Tem um botãozinho lá para você entrar em contato com o nosso WhatsApp, caso você queira. Pronto, faça o desafio. Qualquer situação que esteja te incomodando, que você leva muito tempo, chame um professor que talvez ele possa te dar uma orientação inicial e talvez, sei lá, se tornar um aluno da escola, né, cara? Perfeito. Um grande abraço a todos, até a próxima e estamos aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.